como crises políticas e econômicas, atingem os resultados de indústrias e também de empresas. Por isso, daqui a pouquinho, nós vamos estar conversando aqui no programa sobre comunicação empresarial. Vai enviando a sua pergunta, nós estamos ao vivo no site da RDC TV e também no Facebook da RDC TV Digital. Fique sempre conectado com a gente, além dos canais 24 e 524 da NET, nós estamos sempre ao vivo ali no Facebook da RDC TV Digital e também no site. Você também pode assistir a gente pelo Twitter e colocar o teu recado. Coloca lá junto e segue durante a semana essa série de reportagens. E agora você pode enviar a sua pergunta aí, porque chegou a hora da entrevista aqui no programa e nós já recebemos aqui a Silvana Bastian, que é consultora em treinamento e vai falar aqui com a gente sobre, entre outras questões, gestão inteligente, também os problemas de comunicação ou não que acabam afetando aí o andamento e o crescimento das empresas. Muito bom dia e bem-vinda. Bom dia, obrigada pelo convite. Bom, Silvana, a gente tem aí agora o empreendedorismo crescendo cada vez mais, né? Mas desde sempre aí a gente ouve falar dos mesmos problemas nas grandes corporações, né? Hoje em dia, quais são os fatores que mais afetam o crescimento das empresas, além do fator econômico? Eu acredito que o fator econômico influencia fortemente na comunicação. Ou seja, a comunicação é natural, a gente tem a comunicação o tempo todo, a gente nasce se comunicando, mas nós não somos treinados para um bom resultado em comunicação. E acaba sendo um problema muito recorrente nas empresas, não importa o porte dela. As pessoas se comunicam baseada no que elas acreditam, mas elas não percebem o outro. Isso causa um impacto muito grande. E isso acaba gerando conflito. Bom, então quais são os fatores que surgem aí? Dá para a gente elencar quais são eles? Os fatores que surgem da questão da falta de comunicação, a gente vai ter conflito. O conflito é uma coisa bastante complicada, né? Porque a empresa acaba tendo que fazer uma gestão de uma série de desentendimentos, que vem sim da raiz da comunicação. E como não há uma gestão desse problema real na empresa, porque ele não é tratado de uma forma específica, ele cresce. E aí a gente começa a ter problema nos setores, a gente começa a ter problema entre os pares, né, que não conseguem mais chegar ao resultado, porque simplesmente às vezes uma conversa não acontece. Acaba acontecendo uma guerra de egos. Pois é, e em locais onde os egos estão muito presentes, né, como lidar com isso? Como lidar com isso? Eu acredito que a empresa que prepara as pessoas para se conhecerem melhor, se a gente preparar as pessoas para entenderem o impacto que elas geram sobre as outras, elas vão perceber também como elas podem gerar mais resultados nas relações. É um bom trabalho de relacionamento, preparar as pessoas para o relacionamento, tá? Levando em consideração que a minha posição nem sempre é a certa, nem a tua. A gente pode chegar a uma terceira alternativa e gerar uma opção muito melhor, ou um resultado muito melhor construído para a empresa. Bom, e dentro desse contexto que a gente tem aí, né, de desemprego, de crise econômica, se exacerbam alguns fatores também, né, como a competitividade, por exemplo. Todo mundo tem muito medo de perder o emprego. Como também a competitividade excessiva, exacerbada, acaba prejudicando também o andamento das empresas. Depende, acho que, muito do segmento empresarial. A competitividade ela é forte, as pessoas sim querem se mostrar melhores, e também tem a questão do estresse. No momento que a gente tem uma crise econômica, a gente vai ter uma série de demissões, as pessoas acumulam funções. Então, além de competitivas para garantirem o seu espaço, elas também ficam muito estressadas e acabam estourando no ambiente de trabalho. Compromete comunicação, compromete resiliência, compromete relacionamento e uma série de outros fatores. E onde é que entra o papel da gestão nisso tudo? O papel da gestão, ela tem que ser uma gestão mais atenta às pessoas. Eu sei que é muito difícil para um gestor que está acumulando muitas funções, mas ele tem que ficar muito atento e dar o subsídio para que essas pessoas consigam atuar de uma forma melhor. Então, se eles resolvem tratar do assunto
comunicação, relacionamento, fazer um treinamento, fazer algum tipo de desenvolvimento nesse sentido, eles também precisam fazer a manutenção disso. Não adianta a gente fazer um treinamento hoje e achar que tudo vai se resolver, porque os fatores externos ao conflito, eles permanecem na empresa. Então a gente precisa fazer manutenção e dar suporte para que essas pessoas possam fazer o processo de melhoria, porque o processo ele não acontece num encontro. É uma sequência de ações, uma sequência de experimentações que leva o profissional a realmente fazer a mudança e acreditar nela. Hoje a gente tem muitas vezes um treinamento. Treina a minha equipe, desenvolve eles para fazerem uma comunicação. Aí tu vai lá e faz o treinamento. E deixa para a empresa uma série de outras questões que eles deveriam fazer o suporte. Isso não é feito. Então não tem como fazer um treinamento um ano e no outro ano as pessoas fazerem o processo sozinhas. Elas precisam de suporte. Tem que ter acompanhamento para que possa ter gestão de resultados. Não se mede resultados também de treinamento de uma forma efetiva em muitas empresas. A gente faz o treinamento, é feita uma pesquisa de reação, mas o que importa mesmo não é se a pessoa gostou do treinamento após o treinamento, é o quanto ela vai produzir de resultado com esse aprendizado. Aí sim a gente vai ter um treinamento efetivo que vai precisar de outros compostos, quem sabe, para dar o suporte para essa equipe continuar atuando na mudança. Isso seria a gestão inteligente? O que é gestão inteligente? Eu acredito sim, vou te dizer assim, a gestão inteligente é um RH estratégico. Né? O que é um RH estratégico? Que esse RH, ele programe um processo de desenvolvimento alinhado com os objetivos da empresa. Não adianta ser um objetivo somente da equipe. Aí tem que estar alinhado. E aí, desenvolver uma série de ações que possam ter um controle de resultados. Eu faço uma ação hoje, esse RH vai verificar os resultados, vai dar o suporte, vai verificar o resultado, pode se triangular resultados, avaliação de resultados, e aí verificar que realmente as pessoas estão atingindo o resultado. Agora, o grande pulo do gato é o seguinte: qual é o resultado que a empresa quer ou o contratante quer no momento que ele buscou aquele processo de desenvolvimento? Isso tem que estar muito claro para que a gente tenha realmente o atingimento disso. Certo. Bom, e numa empresa onde há vários processos, né, em diferentes setores, é preciso uma gestão com foco, né? Porque não adianta estabelecer metas se o que é o basilar da empresa não é feito corretamente, né? Então tem que ir primeiro na base e depois estabelecer outras metas. Como é que funciona esse estabelecimento de metas? Muito bem colocada. Essas metas, elas têm que estar traçadas dentro do objetivo geral da empresa, mas todos os escalões precisam estar envolvidos. Não adianta a diretoria repassar essa mudança para o chão de fábrica, por exemplo, se eles não estiverem imbuídos desse mesmo objetivo e trabalhando dentro desse processo. Se ele for repassado somente para a equipe não vai ter congruência na linguagem. Então é preciso que todos estejam falando em todos os níveis sobre o mesmo objetivo. Aí a gente tem um resultado real. O problema é que geralmente os treinamentos eles acontecem para apagar incêndio, a gente diz. Nós temos que resolver o problema de tal setor. A gente vai lá e faz o processo e, claro, depois a nossa empresa faz um feedback sobre tudo isso, apresenta outras opções de desenvolvimento, mas ele fica estanque somente naquele departamento. Ele não está acontecendo em outros departamentos. Então, se aquela equipe quer se comunicar melhor e a outra equipe não se comunica, nós não vamos ter o resultado real dentro da empresa. Então, assim, se há muitos problemas, não adianta tentar integrar todo mundo e aí vai ficar uma confusão. Tem que ir resolvendo por setor, é isso? Tem que focar onde está o problema? Nós temos que ter um foco de objetivo de trabalho. Nosso objetivo, nós vamos ter os objetivos principais. Vamos dizer que a comunicação seja um problema geral daquela empresa. Ok, vamos trabalhar a comunicação e a comunicação ela envolve outros fatores como relacionamento, autoconhecimento, várias formas de integrar esse tema. Mas tudo tu não consegue fazer ao mesmo tempo, porque a equipe precisa processar cada tema, cada desenvolvimento, e aí a gente vai integrando dentro do objetivo dessa empresa. Certo. E a questão do ouvir, né? Estava falando da gestão inteligente e do gestor acompanhar de perto, né, os processos e os funcionários. Como ouvir? Porque a comunicação, ela depende disso, né? Exatamente. E é tão difícil saber ouvir. Essa tua colocação é excelente. O grande problema da comunicação
é que a gente entende conforme a nossa forma de entendimento, conforme o nosso mapa mental. Então, no momento que tu me passa uma informação, a Lilian vem e me passa, olha, tal atividade do teu setor poderia melhorar alguma coisa. Eu posso entender que tu me criticou, eu posso entender que tu está me dando uma sugestão, eu posso entender várias coisas, mas eu não estou ouvindo realmente com uma escuta ativa, eu estou ouvindo o que eu quero ouvir. Né? Então é muito importante treinar as pessoas para que elas prestem atenção e façam realmente uma escuta ativa. Que cidade, que forma? Sem pré-julgamentos? Sem pré-julgamentos. É muito importante. Vai ter uma escuta ativa se tu perceber como o outro funciona. Por exemplo, a gente tem vários perfis cerebrais, né? Então, existem alguns perfis mais pragmáticos, que vão falar de uma forma muito mais objetiva, e alguns perfis que são mais, eu diria assim, amorosos, né? Que eles vão trabalhar mais a questão das emoções. Se eu sou uma pessoa mais amorosa e sento contigo, e tu é a minha gestora, e tu chega pra mim e tu vai querer só falar sobre resultados. Me mostra os resultados e aí eu te dou atenção. E eu vou te passar muito mais detalhes das pessoas. A gente não vai chegar a um acordo. O importante é que se eu quero te passar uma informação, eu tenho que perceber o que é importante para ti. E aí eu vou fazer um foco de comunicação para tua forma de entendimento. Naturalmente, tu tem que estar predisposto também a interagir. Certo. Bom, então é uma coisa bem personalizada mesmo, muito personalizada. Né? E vem muito do autoconhecimento também. E a questão do tratamento diferenciado nunca pode ocorrer também, né? Que é uma coisa que às vezes ocorre, tem que ser igualitário para todos. Também é difícil, né? Como assim? De uma forma assim, o gestor ele tem que estar atento a todos. É muito difícil, principalmente em equipes muito grandes, né? Exato. Às vezes acaba priorizando mais, ou onde há mais problemas, ou às vezes a quem tem um perfil que acaba recorrendo mais ao gestor, enfim, como dar esse... Bem interessante, assim, se tu pensares, o papel do gestor ele tem muita responsabilidade, que é fazer com que aquela equipe trabalhe de uma forma alinhada, certo? Para que ele faça isso, ele sim é uma pessoa que tem que estar muito preparada em perceber as pessoas e entender a forma como elas se comunicam, ou como elas entendem. Esse gestor, quanto mais ele entender de gente, melhor vai ser a comunicação. Tá certo. Só para a gente encerrar, então, eu queria a tua dica final aí, porque fala tanto em comunicação e nós temos a comunicação online, né? WhatsApp, e-mails, enfim. Também qual é a tua dica para que a empresa também fique bem alinhada dentro desse meio digital? O meio digital é muito legal porque ele facilita a comunicação, ele é rápido, mas a gente tem que cuidar do que a gente escreve. Assim como o que a gente fala pode ser entendido mal, o que a gente escreve também pode ser mal entendido. Então é importante que a gente use uma informação clara. Cuidar exatamente o que a gente está escrevendo e as palavras, para que as pessoas entendam realmente o que a gente busca expressar. Tá ótimo. Muito obrigada pelos esclarecimentos. A gente podia ficar ainda muito mais tempo aqui, né? Com certeza. Volte sempre aqui no programa. Muito obrigada. Rio Grande